Olá, eu sou o Vitor da Vica e na Vica nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Framing. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar de uma forma diferente, quero fazer um... A gente começou uma série, tem umas playlists ali de feiras de construção, né? Como a gente mora em Sorocaba, estamos sempre pertinhos aqui das feiras de construção que tem no Brasil, que a maioria acontece em São Paulo. Então essa é uma das vantagens que a gente tem de morar aqui na região. Sentia muita falta quando a gente era de Goiás. Ainda era estudante também, né? Não tinha muito... Não vou dizer que sentia muita falta. Era vontade apenas, né? Mas era longe, era difícil. Eu lembro até a primeira feira que a gente ia, que era em 2020, no ano que eu formei. A gente tinha comprado as passagens, reservado o hotel para vir no Enix, a primeira feira inclusive que eu vou comentar. E só que foi bem na semana que deu o lockdown da pandemia, então nem deu pra gente vir, foi cancelado. E aí a gente não teve a oportunidade de vir. 2 anos depois a gente veio pra São Paulo, pra Sorocaba, e aí a gente 80% das vezes a gente já foi, às vezes que a gente não foi por problemas que tivemos particulares também bem na data e não deu para ir em uma feira ou outra, mas sempre quando a gente tem, se não tem algum tipo de problema, a gente está indo para essas feiras. E aí eu fiz os vídeos das feiras, mas mostrando as feiras em si, né? Então comentando sobre, falando, né, sobre o que estava ali. E eu pensei em fazer esse vídeo para dar um review geral sobre o que a gente viu das feiras e como a gente está enxergando esse mercado de construção a seco no geral, né? Aqui mais nesse bate-papo. Então falando primeiro sobre o Enix. O Enix ele tem uma particularidade porque ele não é um evento feito por uma empresa de eventos, ele é um evento feito por uma empresa específica, né? Hoje a Innova Steel ali, que é a responsável por fazer o evento, Innova House, se eu não me engano, tem Innova House, tem a Plaque Lux, tem as franquias da Steel Home, é um ecossistema ali que eles têm todas essas empresas, então eles são responsáveis ali por fazer esse evento, são os mesmos sócios ali que fazem o evento. Então, é um evento que tem algumas particularidades. Por ser uma empresa do setor, então a gente percebe ali que já não tem todas as empresas do mercado ali, acabam que não estão presentes na feira, porque eu acho, estou falando por opinião minha, ou observação minha, eu acredito que não tenha por choque de concorrência, né? Então, eles são uma loja, eles têm a parte de loja, então não tem outras lojas, não vê lá uma Espaço Smart, uma Mundo Steel, outras lojas de steel frame ali também. Assim como os fabricantes que eles trabalham de materiais. Então eles têm lá as placas deles, na Plaque Lux. Então também é difícil a gente ver outros fabricantes de placas ali. Se eu não me engano, até nem tinha mesmo. Então, assim, acaba que é uma feira que tem um pouco mais dessas características. E no geral, considerando tudo isso, é uma feira que a gente vê que a parte de mão de obra é mais a atenção da feira é mais voltada para essa parte de mão de obra como um todo. E você vê a presença da mão de obra também como um todo, mas nessa feira em específico. Então você vê muita mesmo, tem muitos empreiteiros, gente está querendo começar a trabalhar, se for mão de obra direta mesmo, é muito participativa nesse evento. Mas eles têm muitas coisas boas, então ao mesmo tempo eu acho que também muitos empresários, engenheiros, arquitetos, empresários de empresas de steel frame também estão dentro do evento, porque eles tentam ali nas palestras trazerem grandes empresários. Então esse ano teve o dono o Ale da Cacau Show, teve o Caio Carneiro, teve o Lucas Luco. Então eles trazem também esses empresários que trazem uma abordagem mais direta para quem é empresário também, para essa questão de mentalidade de empresário. Então eles acabam que tentam mesclar bem, mas no geral o que dá volume na feira são o pessoal da mão de obra. Tanto que tem muito. Ali tinha muita empresa de ferramentas, acho que foi a feira que eu vi que tinha mais empresas de ferramentas, que tinha 3 marcas ou 4 marcas de ferramentas ali de steel frame.
Então, dirá isso. Do que a gente viu do começo, 2022, foi a primeira vez que a gente foi. Depois acho que teve um ano que a gente não foi, que teve problema particular, mas assim, no geral, do que a gente viu da feira, a feira assim, tá crescendo em volume, essa questão da palestra em si tá aumentando, tá melhorando. Talvez é o que eu vejo até que tá tendo mais de diferencial quando você vai nessas feiras, nessa feira são essas palestras. E a gente, infelizmente, tá fazendo o contrário. Nos primeiros a gente ia para as palestras, agora a gente acaba que só vai para a feira em si. Mas na parte dos materiais é aquele negócio. Eu sempre sinto vontade na feira de a cada ano ver o que o fabricante vai ter de material diferente ali. Então nessa feira, o que eu vi ali mais diferente, se vocês verem ali o review, é uma empresa ali que fazia, esqueci o nome da empresa agora, mas que eles estão fazendo uns fechamentos painelizados, as placas painelizadas, que eles já cortam tudo de fábrica e manda para a obra. As placas identificadas e cortadas já, então isso foi bastante interessante. Então, para obras grandes, traz uma produtividade muito grande, você já chegar com as placas todas identificadas muito mais fácil, para ninguém ter que ficar cortando placa na obra, então reduz muito tempo, o tempo de estar pensando na paginação. Então isso acho que foi o que eu achei mais interessante, o que eu vi assim de novidade maior ali nessa feira em específico. Mas foi uma feira foi bem interessante. Eu gosto muito das feiras para fortalecer relacionamento, né? Aquela ideia do quem não é visto não é lembrado. Então a gente, principalmente aqui em São Paulo, é uma loucura. A gente precisa de estar sempre nesse contato com os fornecedores, porque é eles que mostram pra gente o que eles estão desenvolvendo, pra gente entender, e como a gente aqui na Vic é muito preocupado com essa parte técnica, então eu tô sempre ali enchendo o saco, estando presente para perguntar para eles como é que tá a questão de cada material, desenvolvimento. Então essa é uma oportunidade que a gente tem também de estar ali em contato com eles, estar se aproximando mais deles, porque assim, para você acredito que mais profissionais vão ver esse vídeo, né, para você que é profissional, precisa de tentar aproximar dos fornecedores, mesmo assim, ó, mesmo que você não for comprar material. A maioria, sinceramente, eu nem compro material, porque a gente, para comprar de todos, a gente precisava de um volume muito grande de obra, não é a intenção. Mas você precisa de saber o que cada um tem, porque vai ter um momento que você vai precisar daquele material específico. Dependendo da região que você vai atender, aquele fabricante vai te atender melhor naquele material específico. Então, como você tem que analisar o todo, você tem que tentar se aproximar de todos de alguma forma. Eu tenho certeza que cada um vai chegar ao seu momento, que a maioria são materiais realmente corretos, materiais que são feitos da forma correta. Então a gente precisa de ter esse olhar 360 e também de se aproximar de todos, não ficar... Eu acho que é bom ter parceiros fortes, você ter ali uma parceria melhor com um ou com o outro, mas assim, acho que a gente nesse mercado, como já é um mercado muito pequeno, a gente não pode ter muita picuinha de um material ou outro. A gente precisa sempre estar entender, sempre estar próximo, sempre estar cutucando ali para que o mercado todo como se abrace, e com certeza tem espaço para todo mundo. Então do Enix basicamente foi isso, mas dá para ver que é um evento que está crescendo muito. Só essa ideia deles trazerem esses palestrantes que são de áreas totalmente diferentes para respirarem o ar do mercado de construção a seco, a gente já vê um grande diferencial do evento. E se eu não me engano, alguns deles, se não, até o Lucas Luco, acho que eu vi em stories ali que ele ia fazer alguma coisa com eles também, de steel frame. Então, assim, traz pessoas que são de diferentes setores para povoar o steel frame, pessoas que têm uma voz muito grande no Brasil, assim como foi o Roberto Justo, que se eu não me engano, nasceu de situação assim parecida e hoje está aí com a empresa maior do Brasil de steel frame, abraçando os Estados Unidos. Então, aí a gente vê como é importante esse tipo de evento e trazer essas pessoas de outros nichos, de outras áreas, para respirar esse ar e que acabam começando a investir. E acontece igual aí o Roberto Justo, que tá abraçando o mundo. E assim, a gente é fenomenal. A gente teve a oportunidade de fazer um serviço ali para a empresa do Roberto Justus ali no estádio do Red Bull. E assim, você vê presencial um estádio feito todo em steel frame, pra gente que no começo fazia casa ali, fez, né, de trabalho, o nosso foco é casa mesmo, mas foi um trabalho atípico, mas
Você está ali, vê uma obra toda em steel frame feita um estádio. Eu que gosto de futebol, sou apaixonado de futebol. Você vê ali um estádio e você está prestando um serviço ali dentro também, foi sensacional. É um tipo de realização que eu nem sonhava, porque eu não imaginava que o Steel Frame poderia chegar em pontos assim, mas de estar ali, de ter meu nome, o nosso nome, né, da Vika ali presente, já foi bem bacana. Então, ver ali de perto o que eles estão fazendo, o tipo de obra, o padrão, o nível que eles estão chegando, foi, de, foi bem interessante. E aí a gente vê o crescimento que realmente tá acontecendo no mercado. Claro, a gente que é pequeno, quando empresa pequena, vocês pequenos estão começando a trabalhar com steel frame, é difícil. É difícil, porque às vezes a gente fica batendo com um cliente que tá olhando só custo de forma superficial, tal, não tá querendo enxergar as vantagens do steel frame, mas no momento que a gente vê empresas desse tamanho fazendo grandes coisas, é sensacional. E essa é uma das coisas que a gente precisa aqui na Vika ser grato por estar aqui em Sorocaba, por estar vendo de perto do isso, por ter a oportunidade de se aproximar de empresas assim, de situações assim, para poder, né, respirar melhor esse ar e entender como o mercado está crescendo. Porque às vezes a gente, quando é pequeno, a gente precisa de apenas fazer ajustes, né, e adequando e entendendo melhor, se aproximando dessas empresas maiores, dessas pessoas maiores, para poder também abraçar como um todo essas empresas. Isso, e assim, falando de novo dos fabricantes, todo fabricante que a gente conversa todo ano está falando, se não está investindo, aumentando a fábrica, está já planejando o aumento de fábrica. Então, sim, se eles estão fazendo isso, é porque o mercado tem crescido muito, porque tem mais empresas, tem mais pessoas construindo, está entrando muito forte na parte comercial, a Steel Corp agora, que ele está ajudando muito também para crescer nessa parte comercial de grandes obras. Então, por mais que eles sejam grandes, vai ter um momento que eles não vão conseguir atender todo mundo, e aí é onde que vai entrando as outras empresas abraçando. Então, eu acredito que quem tiver resiliência, quem tiver paciência, vai abraçar muito essa construção, essa evolução do mercado de construção a seco. E aí, quando a gente vai ali para, agora já entrando na Expo Construção Offsite, também é uma feira que, assim, ó, uma feira que é muito perceptível a evolução dela, o nível de qualidade dos módulos, que ali era mais focado em construção off-site mesmo, é isso por construção off-site, né? É focado em construções fora em canteiro, construções que são feitas em fábrica para levar o mais pronto possível para a obra. Então, quando a gente vê ali o nível dos módulos que estão chegando, a qualidade das empresas que estão procurando investir nas construções é muito grande. A qualidade é muito boa mesmo, eles estão fazendo coisas muito legais e aí você vê o tamanho do setor. Essa feira já é uma feira mais diferente, é uma feira que vão muitos profissionais, mas vão muitos empresários, investidores, gente que está querendo investir em Airbnb, essas coisas, então vão nessa feira para poder comprar módulos ali, para comprar coisas prontas, porque está com dinheiro. Se a gente chega num stand ali e fala que já passou ali fulano, que ele queria comprar 20 módulos desse para fazer Airbnb numa serra específica aí. Então, assim, tem muito ali. A maioria dos stands que a gente vai para conversar, o pessoal fala isso, né? Que passou investidor, que está pretendendo construir. A gente presencia também, às vezes a gente está entrando no stand, a gente presencia alguém já querendo começar uma negociação ali, né? Claro que não vou negociar 100% ali, mas já começar uma negociação ali de interesse. Então, assim, é uma feira que tem crescido muito nesse ponto. Quando a gente fala da construção, no módulo ali em si, claro que tem umas características que eu acho que precisa melhorar ainda quando a gente fala de acabamentos, dependendo do padrão ali que for atendido. Não cabe, pelas experiências que a gente teve com alguns clientes de um padrão maior, tem alguns detalhes de acabamento que não aceitariam. Mas no todo, dependendo assim do padrão, é aquilo, gente. Não dá pra ter uma construção pronta e ficar ali no detalhezinho. Algumas características de acabamento têm que ser aceitáveis, mas com certeza o custo, a praticidade, você ter aquela construção em menor tempo, com uma maior praticidade, vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu acredito que assim, com o tempo também, mais empresas,
as empresas vão crescendo, porque as empresas que são maiores conseguem entregar um controle de qualidade maior. Claro que as empresas que são menores, que não têm uma estrutura, não estão organizando a empresa em si, alguns detalhes eles não vão ter condições de ficar se apegando muito ali, porque tudo é custo. Então, para fechar a conta para eles, algumas coisas eles precisam de abrir mão. E quem for comprar também precisa de entender, precisa de abrir mão. Se quiser comprar uma coisa mais cara, também tem as coisas mais caras. Tem as empresas que vão fazer esses módulos maiores. Mas tem uma tendência também de materiais imitando, que também eu acho que de algumas que eu vi ali também tem que ter, eu acho que talvez um maior cuidado, que tem muitos materiais, principalmente imitando madeira, que tem uns que imitando madeira não dá pra mim. Pra mim particularmente não passa, que é muito falso e aí não fica com um acabamento legal. Então, essas escolhas de materiais, talvez ter um pouquinho mais de cautela. Mas, né, aquele negócio, né? Quem sou eu? Às vezes alguém comprar vai funcionar, mas opinião minha ali que talvez possa ser melhor pensar um pouco melhor nessa questão dos materiais, de alguns materiais. Não sei se é por causa de custo, para fechar custo. Mas é isso, é a estratégia de cada empresa, o modelo de trabalho de cada empresa. Isso é uma forma minha de enxergar. Mas foi bem positivo ali na Expo Concept Site, ver ali o crescimento do mercado em si. As empresas novas começando a trabalhar com modular também. A gente também teve a oportunidade de fazer uma casa modular, é sensacional. Se a gente pudesse fazer só casa modular, a gente fazia. Não é perfeito, não é porque vai chegar tudo pronto que vai ser perfeito, mas o que economiza, a praticidade, a diminuição de serviços em obra, só isso já vale muito a pena para o trabalho. Você fazer uma recorrência ali é muito bacana mesmo fazer obra modular, você vê a praticidade, você vê assim, a felicidade do cliente de saber que uma semana ele foi na obra, não tinha nada e 2 semanas depois a casa está praticamente pronta ali no local. Então isso também é sensacional. Quem tiver a oportunidade de visitar uma obra modular, procure empresas que trabalham com modular na sua região, é muito bacana mesmo. Então é isso que eu queria abordar um pouquinho nesse vídeo, fazer um review geral sobre como eu estou vendo esse mercado de construção a seco a partir, né, dessas feiras de construção que a gente tem em São Paulo. Tem mais algumas feiras para acontecer esse ano, então tem ainda o Congresso, tem uma outra feira que é nova, que vai começar agora, acho que é Expo... Ah, esqueci o nome. A feirinha, vou botar na descrição essa outra feira também, as duas feiras, que é o Congresso e essa outra feira. Eu só lembro da logomarca ali, as imagens que é laranja. Esqueci mesmo. Então é Expo Concept Site, Congresso de Steel Frame, Wood Frame e essa outra feira, se eu não me engano, que ainda tem para acontecer esse ano na parte de construção seca. Então se você tiver a oportunidade, vá, com certeza é muito bom para você criar relacionamento, para você que é profissional criar relacionamento, conhecer os materiais, para você que é cliente final conhecer os materiais, para entender melhor como contratar para sua construção. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.